o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, que nos fez sua justiça aqui nesta terra, Pai. Nós colocamos os enfermos, Senhor Deus, os enfermos que nós temos conhecimento, que chegam até nós, como a Luana. Senhor, eu não a conheço, não sei a situação dela, mas, Senhor, eu peço que o Senhor esteja visitando agora aquele leito, Senhor, aquele leito de hospital. Senhor Deus, que o Senhor esteja visitando a consciência da Luana, que o Senhor esteja curando a Luana, Senhor. A tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor Deus. Então, nós podemos sim repreender esse espírito de morte. Queremos sim, Senhor Deus, repreender todo espírito de enfermidade que tenha cometido esta moça, Senhor. Levanta esta moça, Senhor, como o Senhor tem levantado inúmeros irmãos acometidos pelo Covid, o Senhor tem levantado, Senhor, até pessoas que estavam entubadas, como o pastor Maxwell, que nós oramos 60 dias, ele ficou, Senhor Deus, no hospital, muitos dias entubado, e que hoje se encontra no seu lar, na sua casa, se recuperando. O Senhor é um Deus de milagres, Senhor. O cristianismo é baseado em milagre, é baseado no sobrenatural. Então, nós pedimos, Senhor, a tua visitação, o teu anjo, Senhor, ali naquele leito, Pai. Toca ela, Senhor Deus. Levanta ela, cura, traz equilíbrio, traz cura para os órgãos. Restaura, Senhor Deus, todos os seus sistemas, Senhor, respiratório, circulatório, pressão, hormônios, tudo que, Senhor, é necessário para que ela seja, Senhor, um testemunho da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, Pai. Também agradeço pelo irmão Júnior, Senhor Deus, abençoa a vida dele, que está aí à frente, nos ensinando, se dedicando, buscando conhecer, buscando ali os segredos da palavra para nos trazer, para nos alimentar, Senhor. Abençoa toda a sua casa, a sua família, as famílias aqui representadas nesse grupo, Senhor, que o Senhor esteja visitando com a tua graça nesse dia, Pai. E se tiver alguém necessitado, Senhor, o Senhor é o maior de todos os provedores. O Senhor é o nosso Jeová, Senhor Deus, que cura, que liberta, que abençoa, que supre, que nos consola. Então, Senhor, que nesta noite todos aqui, Senhor Deus, possam ter os seus ouvidos abertos, seu coração pronto para receber como terra fértil, para que esta palavra possa cair no coração e produzir frutos, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. 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 Continuando a nossa série, muito perto do fim, hoje nós vamos voltar os nossos olhos sobre a nova ordem mundial, que é um dos sinais que fala sobre o tempo do fim. A nova ordem mundial será estabelecida. Na verdade, não é uma nova ordem mundial, é a antiga ordem mundial, apenas com um novo nome. Olha, Hitler e o atual Papa, eles gostam de chamar isso de nova ordem mundial. Esse é um movimento em direção à globalização, e está num ritmo muito acelerado. Você vê a União Europeia, hoje, ela é uma realidade. Você vê que é uma união ali na União Europeia que imita esse padrão para o mundo inteiro. Eles têm testado ali, têm testado na China também, as coisas que eles querem implementar a nível mundial. Os métodos de controle, principalmente na China, você vê esses métodos de controle sendo implementados assim, sem nenhum tipo de problema. Então, existe, né, uma série de eventos que nos aproximam, que nos mostram que a proximidade da vinda do Senhor está mais próxima, é uma realidade hoje muito mais atual do que
anos atrás. E nós precisamos ver esses desenvolvimentos também no mundo, na política. Aqui no nosso país você pode ver isso também nos outros países, na América, no Canadá, no México. Existe uma agenda. O Papa, o Ratzinger, quando ele foi colocado como Papa, o que aconteceu? Você vê que o cenário do governo mundial ele estava desenhado ali, estava pronto. E então, Satanás ele vem controlando pessoas ali nesse jogo de xadrez. A Escritura diz que o governo mundial é necessário para que se garanta a aplicação da marca da besta. Então, você tem um processo, imagem da besta, marca da besta. Aliás, um processo que se inicia com besta, imagem da besta e marca da besta. Então, a imagem da besta se forma antes da marca da besta, como nós vimos ontem. Então, toda essa questão de governo mundial que se fala hoje, mas sobre os auspícios de algo que vai ser bom para a humanidade, por exemplo, se fala em renda mínima universal. O Papa falou sobre renda mínima universal esses dias. As pessoas que olham simplesmente com um olhar assim superficial pensam que é uma coisa boa, porque ele vai pensar que ele lança no pensamento das pessoas que a renda mínima universal é uma coisa boa, porque os pobres não têm renda nenhuma. E ele está querendo estabelecer uma renda mínima para os pobres. Na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo é que todo mundo seja trazido para o patamar de pobreza para que tenha, então, uma renda mínima universal. E então só possa comprar ou vender quem tiver a marca da besta. Esse é o ponto que não é falado. E às vezes as pessoas veem essas coisas tão na cara, nas notícias, renda mínima universal, e todo mundo apoiando, todo mundo dizendo que é bom, que é bonito, na verdade não é. Isso envolve a queda da economia, a quebra do sistema econômico, das empresas, do manancial de produção, de distribuição de renda, para tornar todo mundo em miserável. Tornar todo mundo miserável para ficar dependente de uma renda básica universal. E então todo o controle está nas mãos do governo mundial. É aquela mesma história lá da Agenda 2030. É muita palavrinha bonita que esconde um objetivo maligno por detrás daquilo ali. E as pessoas estão tão cegas que não conseguem perceber o que se encontra por trás disso aí. Quando nós vamos para Apocalipse 17, Apocalipse capítulo 17, verso 12, nós vemos o seguinte: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam nenhum reino, mas eles vão receber poder. Veja, eles não recebem reino, eles recebem poder, diz Apocalipse 17, 12. E é diferente uma coisa da outra. Receber um reino é uma coisa, receber poder como rei é outra coisa. Nos dias da besta, nos dias do governo mundial do anticristo, nós teremos 10 poderes erigidos a 10 reis. E eles receberão poder, eles não receberão reino. Nós não vemos aqui uma transferência política como sempre aconteceu no decorrer da história. Um país ali, uma nação invadia outro pela força, por conquista, por descoberta, não é isso? É assim que o mundo, vamos dizer assim, o mundo novo foi descoberto. Vamos dizer assim, Estados Unidos, América, Brasil, através das navegações, não. Apocalipse 17, 12 diz que isso não acontece mais. Apocalipse 17, 12 fala que não há descoberta nem transferência de poder. Apocalipse 17, 12 fala que os 10 chifres recebem poder. Eles recebem poder. O poder é dado. O poder vem de cima. Existe uma centralização de poder. E esse poder é dado para 10 reis para que eles estejam junto com a besta por 1 hora. Nós podemos depois fazer uma série de estudos apenas sobre o que significa essa 1 hora com a besta. Já pensou nisso? O que significa 1 hora com a besta? É um estudo muito interessante. Nós podemos ver isso depois. Mas, quando nós vamos ver o que significam esses 10 reis, nós vemos o seguinte. O Clube de Roma, você pode pesquisar isso, tem muita gente que já falou sobre isso, fala sobre isso. Ele teve início em 1968. O que aconteceu com o Clube de Roma? 10 líderes de 10 países diferentes se reuniram em Roma. Interessante. Qual foi o local que eles escolheram para se reunir? Roma. Clube de Roma. 10 países, 10 reis, aparentemente, se reunindo em Roma. O que é que eles dizem? O que é que o Clube de Roma fala? Eles dizem que eles têm a solução para a paz. A paz mundial e a prosperidade. Aí você lembra do texto de ontem,
que diz: quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Então, o Clube de Roma, uma das tarefas dele é unificar todo o mundo. Unificar todo o mundo. E tem um modelo lá deles, do Clube de Roma, que é um modelo regionalizado do sistema mundial global. É um documento deles. E eles dizem o seguinte, né, dentro desses relatórios deles, que são enviados à elite lá. Em 17 de setembro de 73, o Clube de Roma divulgou um desses relatórios, em 73. E o que é que eles fizeram? Em 17 de setembro de 73. Por que essa data? Por que setembro? Vejam só, e eles divulgaram um desses relatórios. E o Clube de Roma dividiu o mundo em 10 regiões político-econômicas. E eles se referem a essas regiões político-econômicas como reinos. Você já parou para pensar, será que não tem muita coincidência não aqui com o texto de Apocalipse 17, verso 12? Porque o texto de Apocalipse 17, verso 12 fala que haverão 10 reis que receberão poder com a besta. E você vê aqui que eles se reuniram, fundaram o Clube de Roma, em Roma, e Roma, você vê que está ligado à besta. E você vê que eles aqui dividiram o mundo, veja, o poder que eles receberam. Quem deu esse poder? Para dividir o mundo em 10 regiões político-econômicas. E eles se referem a essas regiões como reinos. E é isso que o Apocalipse 17, 12 diz. Como é que esses reinos são identificados? Lá no documento, assim, os 10 reinos do governo do novo mundo. Os 10 reinos do governo da nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial ela é inaugurada após os eventos cataclísmicos que irão acontecer agora, que estão relacionados a Apocalipse 6, Apocalipse 7, tudo bem? Então você tem primeiro reino, Canadá e Estados Unidos da América. Isso o que sobrar do Canadá e Estados Unidos da América. Por isso que eles juntaram os dois aqui. Estados Unidos vai ser praticamente dividido ao meio. Tudo bem? Então você tem aqui Reino 1, Canadá e Estados Unidos da América, o que sobrar. Reino 2, União Europeia, a Europa Ocidental, o que sobrar também. Reino 3, Japão, se o Japão sobrar, pelos eventos que vão acontecer. Reino 4, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e as ilhas do Pacífico, se as ilhas também sobrarem, existirem. Reino 5, Europa Oriental. Reino 6, América Latina, México, América Central e América do Sul. Esse é o Reino 6 na previsão dos 10 reis. E o Reino 7, Norte da África, Oriente Médio. Reino 8, África Central. Reino 9, Sul e Sudeste Asiático. E Reino 10, Ásia Central. Então, isso aqui é a configuração do que eles imaginam para o mundo na nova ordem mundial. E é exatamente isso que o Apocalipse já predisse em Apocalipse 17, verso 12, que haveria de acontecer. Tem até mapas disso aqui na internet, você pode encontrar. Recentemente também, o Clube de Roma, ele removeu o México da região 6 e colocou na região 1. Né? Por que eles fizeram isso? Não sei, quem sabe alguma coisa relacionada à agenda deles evangélica, à influência dos imigrantes nos Estados Unidos, quer dizer, motivos não faltam. Olha, saiu na revista, uma revista lá, jesuíta, revista jesuíta oficial, lá do New York Globe, 14 de dezembro de 1930. Bem antigo isso, né? Olha o que eles dizem. A velha cultura protestante está no fim de sua corda. Isso aqui é uma publicação jesuíta. Eles dizem mais. Por que não podemos tornar os Estados Unidos católicos na legislação, católicos na justiça, nos objetivos e nos ideais? Aqui, quem escreveu foi o padre Talbot, é o editor dessa revista aqui, em 14 de dezembro de 1930. Olha só, o padre jesuíta disse isso. Eles querem tornar os Estados Unidos católicos na legislação, católicos na justiça, no sistema de justiça, e objetivos também e nos ideais. Pergunta: se os jesuítas têm esse objetivo, você procura saber, então, o que é que a ordem dos jesuítas significa, se você não sabe. Procura saber qual é a ligação da ordem jesuíta com a série de coisas que tem acontecido no mundo até hoje. Quem que está por trás realmente de coisas que você olha assim, de onde é que isso veio? Procura se informar. Então, os jesuítas querem tornar os Estados Unidos católicos na legislação. Como é que os Estados Unidos poderiam se tornar católicos na legislação? Ou seja, era apropriar-se, imiscuir na legislação americana os ideais e as crenças
do catolicismo. Você vê que os Estados Unidos também, ele já tem, né, lá na Suprema Corte, eu acho que a maioria dos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, eles também são católicos. Os Estados Unidos antes era um país conhecido notadamente como um país protestante. Isso lá em 1840, por aí 1860. Hoje não. Hoje os Estados Unidos ele é um país que teve uma grande abertura para o catolicismo. Tanto como nós falamos agora, a Suprema Corte ela é, eu acredito, eminentemente católica. Joe Biden diz que é católico. Né? Joe Biden diz que é católico. Só que nós sabemos que isso é só uma conversa dele, né? Mas ele tem princípios católicos, tanto que quando ele foi eleito, nós falamos aqui no canal, na série lá do Apocalipse 13, a mensagem dele com o Vaticano foi muito afinada, porque tanto o Vaticano quanto o Joe Biden, os dois se comunicaram, né, através de um símbolo, de uma mensagem cifrada, que só quem conhece é os estudiosos da Escritura, o povo de Deus conhece. Porque tanto o Vaticano mandou dizer, chegou a hora de curar as feridas, como o Joe Biden também disse, agora realmente nós vamos curar as feridas. E aí você precisa entender o que isso significa. Quando você vai para a Escritura, você vai ver que lá em Apocalipse 13 fala da cura da ferida mortal. A cura da ferida mortal. Mas esse é um assunto para outro dia, quem sabe, voltar a Apocalipse 13, entender o que significa a cura da ferida mortal. Então, isso precisa ser feito na América. Isso precisa ser feito na América. Mas também o ocultismo diz que a América, antes disso acontecer, a América precisa ser destruída, queimada até as cinzas, para que possa então renascer como uma fênix. Isso são os espíritos guias que falaram isso lá em 1700. É outro assunto já. Então, por isso que você está vendo a América ter sido erguida a um país de liberdade, liberdade civil, liberdade religiosa, o país da prosperidade. A pessoa estava aqui no Brasil dizendo, não, quero uma vida, sei lá, de rei, eu vou para a América. Aí é para a América. Só lá na América, você via, né, sabe de casos, a pessoa podia trabalhar num emprego mais simples, mas ganhava lá um salário que dificilmente aqui as pessoas ganhariam, a grande maioria dos brasileiros normais. Então, era uma terra vista como terra de prosperidade, terra de salvação, de liberdade religiosa em todos os sentidos. Mas, ultimamente, a América tem caído, tem sido degradada e tem sido implodida por dentro. E esse é um processo que está sendo realizado de dentro para fora. Os próprios líderes lá, não apenas na América, mas em todos os outros países do mundo, estão trabalhando num processo de demolição. Demolição da soberania, demolição de valores, demolição dos costumes. Esse é o processo que está acontecendo agora. Mas, a América também vai ser implodida. Os espíritos lá, os guias do ocultismo, em 1700 por aí, eles decidiram que a América deveria ser o local, eu já falei isso aqui uma vez, da Nova Atlântida. Da Nova Atlântida. O que aconteceu na Atlântida? A Atlântida era a capital do mundo antediluviano. Então, a Atlântida ela afunda no mar, com os eventos lá catastróficos do dilúvio. Então, para que o mundo hoje, para que as coisas voltem a estar nos mesmos padrões da época de Noé, tanto na corrupção do gênero humano, será preciso que se erga uma nova Atlântida. E os espíritos sabiam disso. Por isso, eles decidiram fazer da América a nova Atlântida. Mas antes disso acontecer, a América precisa ser queimada. Queimada em que sentido? Ela precisa ser derrotada, vamos dizer assim. Precisa ser implodida e também destruída, para que depois ela se erga como a capital do esoterismo, do espiritualismo a nível mundial. Esses são os planos que estão aí para serem feitos. É isso que está para ser feito. Então, a América em si, esse é o objetivo, ela ser totalmente mudada para que ela possa liderar a tal da nova ordem mundial. E você vê que os eventos que estão acontecendo ali estão direcionando para isso. Estão direcionando para isso. Você vê o Canadá. O Canadá ele começou a apagar as fronteiras. Então, eles tirando as fronteiras não funcionam e as pessoas começam a entrar ali de todos os lugares e começa a ver, então, a infiltração dentro da soberania dos países. E você vê os Estados Unidos e o Canadá fazendo tudo hoje para seguir os ditames
do líder de Roma. Líder de Roma. A gente está vendo isso hoje de todos os lados. Então, existe propósito já hoje para unir essas três nações, Estados Unidos, México e Canadá, com um só propósito. Eles dizem que é comércio. Mas é muito mais do que comércio. Começa com comércio. O objetivo é uma união espiritual, que só acontece após os eventos cataclísmicos. Os eventos cataclísmicos que estão descritos lá no Apocalipse. Então, quando ao ressurgir, então se erige, mais uma vez, a grande torre de Babel. Só que a grande torre de Babel espiritual agora, dos últimos dias, que unifica todo mundo. Por isso esses 10 reis. Por isso os 10 reis que nós temos. Por isso que tudo quanto tiver de liberdade para as pessoas, para as nações, é preciso que seja tirado. E as pessoas têm de ficar reféns nas mãos do controle daquele que leva para os 10 reis. Por isso que a moeda tem de ser digital. Por isso que tantas e tantas e tantas coisas mais, elas acontecem. Agora, qual o problema? Qual o problema hoje das pessoas que se dizem despertas? E é o que nós temos falado aqui várias vezes. O problema das pessoas que se dizem despertas é se despertar, é serem despertas para todos os eventos políticos, os eventos econômicos, os eventos de controle, os fatos de controle, as políticas, os aplicativos de controle, para tudo. Mas espiritualmente as pessoas não estão despertando. São poucos os que estão despertando. Porque não adianta nada eu saber de todas essas coisas, você saber de todas essas coisas que vão acontecer. Ah, vão eliminar o dinheiro. Ah, vão fazer reconhecimento facial. Ah, vai ter um QR Code. Ah, não pode comprar ou vender. Ah, tem de fugir para a montanha. Ah, tem de fugir para o mato. Ah, não adianta nada você saber disso se espiritualmente você não estiver bem. Então a pergunta é: eu estou desperto? Eu estou permitindo que o Espírito de Deus trabalhe no meu coração? Ou quando eu ouço uma mensagem como essa, eu simplesmente ignoro? Eu simplesmente digo, não gosto de falar nisso, eu quero falar de política. Eu quero falar disso, eu quero falar de esquerda, quero falar de direita, de esquerda, quero falar disso, de Biden, de China, de comunismo, quero falar de fugir para o mato, de drone. Peraí, o que é que realmente vale a pena? O que é que realmente vai valer a pena no dia do Senhor, que a Escritura diz, no dia do juízo? É você ter escapado de todas essas coisas, ter morado num bunker, ter construído um bunker, tem gente que vende bunker hoje até, ter colocado um bunker lá numa montanha, escondido lá, aprendido técnicas de sobrevivência. Veja só, não estou dizendo que isso não é importante, não é interessante. Claro que é importante sim. Mas veja, é isso que realmente vai te salvar? É isso que vale a pena? É isso que vai preparar a tua alma para os dias finais, para os grandes enganos? Então, são perguntas que nós precisamos fazer hoje, porque se nós não estivermos preparados, nós ficaremos de fora da festa, do banquete que se aproxima, que é o banquete do Messias. Nós ficaremos de fora. A preparação que vai nos ser exigida será uma preparação para não cair no engano, para não ser enganado. Não é uma mera preparação para aprender a fazer fogo no mato com uma pedra. Isso é interessante, é bom, mas Deus quer mais do que isso, é isso. Vai ser isso que vai salvar a sua alma. Então, as pessoas hoje estão colocando a economia literalmente em falência. Você está vendo hoje aí as notícias, o supermercado lá fora não está tendo mais o que vender. A economia vai falir, aí vai aumentar em 10% os alimentos, tal, tudo isso. São sinais no mundo físico, digamos assim, econômico, que Deus permite que aconteça, para que dê um despertar, assim, ó, um start na sua consciência, para que você comece a pensar realmente se você está pronto espiritualmente também. Qual é a preparação espiritual que você precisa fazer? É isso? Então, hoje as pessoas estão ficando sob controle total. Hoje as pessoas são escravas do celular. As pessoas hoje são escravas do celular, são escravas da internet. Então, quando o governo vier escravizar as pessoas, né, e dizer, olha, você tem de fazer isso e eu te dou o que você tinha. Olha, a pessoa já está escravizada com aquilo, não vai pensar duas vezes. E ceder e ceder e ceder. E muitos vão estar ali do lado dizendo, não, é o melhor, é para a sua liberdade. E as pessoas vão se acostumando nisso. Então, a peça final do xadrez vai ser espiritual. Tudo bem? Esta é a peça final.
todos esses deslocamentos que você vê hoje, que estão acontecendo na economia, na política, nisso, alteração de política de privacidade, que acontece hoje no site, quando você vai ler, né? As pessoas lhe documentando, registrando tudo, e as pessoas se acostumando, tem o objetivo de levar as pessoas para a grande mudança, a última mudança, a mudança mais importante, a mudança definitiva, que é a mudança espiritual. Porque você não imagina que essas pessoas que estão por trás disso, eles são apenas ruins, maus. Não, as pessoas são satanistas. São satanistas. E o diabo, o objetivo dele não é só fazer isso, não. Ele não quer isso. Para ele, isso não é importante. Para ele, isso é um ponto de passagem. Porque o que ele quer realmente é enganar todo mundo e levar o máximo possível das pessoas para o engano e para a perdição. E para isso, ele faz qualquer coisa. Para isso, ele vai fazer qualquer coisa. Você tem um sistema religioso, você vai ter tudo o que você imaginar. E hoje nós estamos observando manipulação, um mundo de manipulação, manipulação religiosa, manipulação de todos os tipos. E isso nos apresenta que nós estamos mais do que nunca perto do fim. Estamos do fim. E nós precisamos estar preparados. Então, esse é o momento. Se você tiver de falar isso com alguém, a gente tem falado isso aqui durante esses dias, durante essas noites. Se você quer falar do evangelho com alguém, se você tem interesse que alguém abra os olhos, a hora é agora. Não deixe para amanhã. Se você tivesse uma notícia muito urgente para dar para uma pessoa, e você soubesse que aquela pessoa estava numa região escorregadia, ou se você soubesse que tivesse assim como saber que daqui a 15 minutos haveria um terremoto, exatamente no lugar que mora ali, o seu pai, sua mãe, seu amigo, seu vizinho, sei lá. Eu acredito que você teria pressa. Você teria desejo assim, né, imediato de avisar aquela pessoa. Então, faça isso hoje. Leve um convite da salvação para as pessoas, porque o tempo se esgota, o tempo se esvai, o tempo se esvai. E veja como o ser humano é. Nós pensamos que nós somos donos do tempo. Nós pensamos que nós controlamos o tempo. Ah, eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer isso depois. Ah, eu vou fazer aquilo. Ah, eu vou amanhã para esse local. Ah, vou fazer isso daqui a 15 dias. Nós não somos donos do tempo. Você não é dono do tempo. Você não consegue controlar nada. Nada está sob o seu controle. Nem as suas mãos estão sob o seu controle. Nada está sob o seu controle. Só existe um que tem o controle de todas as coisas. E ele determinou um tempo para nós. E o nosso tempo está chegando ao fim. Então, não deixe para avisar, para falar, para chamar as pessoas para o reino dos céus amanhã nem depois. Não deixe para tomar sua decisão amanhã nem depois. Como eu tenho falado aqui, não deixe para amanhã. O Espírito diz: se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, porque o amanhã pode ser tarde. Pode ser tarde, amanhã Cristo já tem voltado, quem sabe. O voltar de Cristo não é, quem sabe, aparecer nas nuvens do céu. É aparecer, acontecer um grande evento nesse mundo, e muda esse mundo de ponta cabeça, e quem sabe, o que é que eu fiz? O que é que eu falei? Com quem eu falei da verdade da salvação? E isso cabe a mim. Essa responsabilidade impende você. Você hoje está conhecendo coisas, você hoje conhece coisas que muito poucas pessoas conhecem. Sabia disso? Você tem uma responsabilidade. Você está conhecendo verdades, você tem conhecido verdades que poucas pessoas conhecem. Tem muita gente enganada dentro do sistema religioso. Tem muita gente esperando um arrebatamento secreto que não vai vir. Não vai acontecer. Um arrebatamento secreto que não vai rolar, vamos dizer assim, agora. As pessoas estão vendo as coisas apertando, e, nossa, a igreja vai ser levada, a igreja vai ser arrebatada. E não vai vir. O que vai acontecer é repentina destruição. É o que está lá em Tessalonicenses. Então, aproveite isso que você conhece da palavra, leve para aquelas pessoas que não conhecem. Tem tanta gente que não conhece. E eu me lembro aqui da história de Jonas, para a gente finalizar. Jonas um dia foi para Nínive. Ele foi pregar em Nínive. E a mensagem de Deus era, né, daqui a alguns dias Nínive será subvertida. Nínive era uma cidade pecadora, igual a cidade hoje aqui do mundo, as cidades do nosso mundo era, mas não tanto como as de hoje. E havia chegado no script divino o momento da mudança. Ou Nínive se arrependia, ou Nínive pagaria o preço. Deus já vinha
há muito tempo, usando de misericórdia ali, mas agora chegou o momento, e Deus manda Jonas. Jonas sabia da misericórdia divina, nós sabemos, ele quis fugir, voltou, e ele vai e proclama a mensagem, as pessoas se arrependem. E Jonas é o profeta, né, que ele prega, mas ele prega para as pessoas não ouvirem, para as pessoas não se arrependerem. E as pessoas se arrependem. E eu posso até imaginar Jonas pregando, as pessoas vindo, né? E eu creio, eu aceito. E Jonas, ao invés de ficar feliz, ficava com raiva. Até que chega um momento ali final, que nasce aquele arbusto ali sobre Jonas, o Senhor dá aquela lição a ele, manda lá o verme, mata o arbusto, Jonas fica com raiva, e o Senhor diz para ele: você está se sentindo, está doendo em você por causa do arbusto. Não é isso? Que é só uma plantazinha. E por que eu não me compadeceria de Nínive? Tem mais de 120 mil pessoas aí. Sabe qual é o problema de Nínive, Jonas? É que eles não sabem discernir nem entre a mão direita, nem entre a mão esquerda. Conhecimento. É isso que Deus está dizendo para Jonas. Por isso que ele disse, vão e preguem o evangelho em todo mundo. As pessoas precisam conhecer. O que você conhece da palavra de Deus? Da forma que você conhece. Compartilhe. Porque tem pessoas que não sabem a diferença nem da mão esquerda, nem da mão direita. Ainda hoje. Então, o convite de Deus hoje é para que nós possamos compartilhar a sua palavra. Levar essa palavra, porque tem muitas pessoas que em breve vão estar normalmente em alguma situação e de repente já vão acordar diante do grande trono branco no dia do juízo. Que Deus nos abençoe. Nós estamos muito perto do fim. Muito perto do fim. Os sinais estão aí diante de nós. O homem do pecado, ele vai novamente, né, como diz Daniel 7:25, pensar em mudar os tempos e a lei, definitivamente, como diz Daniel capítulo 7:25. E nós vamos ver isso acontecer durante o nosso tempo. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre as leis do dia do sol. As leis do dia do sol. Sobre o ocultismo e a lei do sol, que será aplicada agora na nova ordem mundial. A nova ordem mundial tem, sim, um dia especial de adoração. E nós vamos ver isso no nosso próximo encontro. Mas por enquanto, que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Ficamos por aqui e até o próximo encontro. Em nome de Jesus.